do livro Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, 117. Para isto. Porque para isto sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Está em Pedro, capítulo 2, versículo 21. Elevada percentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos, porque no conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se às fórmulas religiosas é subtrair-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. Na apreciação de muita gente, os que oram não deveriam conhecer a dor. O socorro divino assemelhar-se-ia à proteção de um monarca terrestre, doador de favores segundo as bajulações recebidas. A situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. Os títulos do Cristo não são os da inatividade, com isenção de responsabilidade e esforço. Todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. O mestre, naturalmente, precisa de companheiros que nele confiem, mas não prescindirá do que se revelarem colaboradores fiéis de sua obra. Seria justo postar-se indefinidamente o devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre, sem o mínimo sinal de solução ao débito adquirido? Não somente os homens vivem na lei de permuta. As forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. O Mestre Celestial ensina a todos, em verdade, as sublimes lições da vida. Entretanto, não é razoável que todos os séculos assinalem nos bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. É indispensável que as turmas de bons obreiros se dirijam às zonas de serviço, preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Sois chamados para isto, assevera o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Vamos elevar nossos pensamentos ao Pai Celestial. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em Seu nome para realizar esse estudo, esse aprendizado. Que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Que assim seja. Faltou palavras. Fregueses, né, que vem todas as quartas-feiras. Nós temos estudos maravilhosos que acontecem na quinta-feira, no sábado, lá no dia do quem quiser buscar. E toda quarta-feira tem essa hora de Natal, 7h30 da noite. A gente está recebendo hoje Leonardo Spinoza, ele vem de Campos, e vai falar sobre Judas Iscariotes e as nossas inquietações. Então vamos lá, gente. Olá, meus amigos. Espero que todos estejam bem, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos. E eu digo por experiência própria, porque o coração está acelerado aqui. A estrada, o trânsito nos pregou uma peça, o GPS nos mandou para outro lado, mas o GPS espiritual com o GPS cerebral, graças a Deus funcionou e a gente lembrou aqui do caminho e chegamos com a permissão de Deus. E ainda deu para pegar um pouquinho da ambientação musical, aquela música
que muda as nossas disposições mentais. E a gente fica muito feliz que as casas espíritas mantenham ainda esse tipo de ambientação que é tão importante depois de um dia corrido, porque a música ela tem essa habilidade de pacificar os corações, os semblantes começam a relaxar, né? Se vocês perceberem ao longo do dia, a gente fica tão contraído que a língua gruda no céu da boca. Na prática lá de yoga, quando a gente faz, às vezes a professora fala assim, descola a língua do céu da boca, aí você percebe que você está tenso, né? É interessante, e a gente não percebe. E a música nos auxilia nesse tipo de relaxamento. Bom, Páscoa chegando, né? 31 de março, se eu não me engano, domingo de Páscoa, e a gente tem um tema bem interessante, como a Cláudia falou, Judas Iscariotes e as nossas inquietações. É um tema bem interessante, por quê? Porque a gente ouve falar que Judas traiu Jesus, não é? A gente ouve falar isso. E justamente por conta disso, acredito que alguns aqui tenham alcançado essa tradição, outros não. Mas lembra daquela tradição de malhar o Judas? No sábado de Aleluia? Alguém aqui já malhou o Judas? Já bateu lá no boneco? Olha, eu confesso que eu bati. Nossa, mãe. Eu confesso que eu cometi esse equívoco enquanto criança, mas a gente não tinha o conhecimento que tinha hoje. Então, no sábado de Aleluia, fazia-se aquele boneco representando Judas Iscariotes, e pior, a gente pegava alguém da rua ou do bairro que as pessoas não gostavam muito e ainda botavam o nome do boneco. Ô, meu pai, que coisa terrível, né? Era sempre aquele comerciante que fazia questão de 1 centavo, que não queria dar uma bala para a gente quando a gente ia lá comprar enquanto criança. Então a gente cometia esses desatinos, porque nos foi passado essa ideia de que Judas traiu a Jesus. É uma tradição que os portugueses, os espanhóis trouxeram para o Brasil, mas eles lá faziam como uma ideia de, digamos assim, afastar o mal para ter uma colheita proveitosa. Porque vai se dizer, né, no local onde Judas se enforcou, que a terra até ficou infértil, né? Não sabemos como é que foi, mas então os espanhóis e os portugueses faziam isso. Mas para que a gente tenha uma ideia da situação, vamos falar um pouquinho de Jesus. Espírito puro, aquele que alcançou o nível de perfeição que a toda criatura é permitida, mas um espírito puro há muitos milênios. Para se ter ideia, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai nos narrar o trabalho de Jesus na formação desse planeta, do planeta Terra. O planeta sequer existia, então quando aquela massa desprendia-se lá da nebulosa solar, começou a trabalhar o resfriamento, a preparação do planeta Terra para servir depois de moradia a seres humanos, aos animais. Emmanuel já narra que Jesus, junto com uma comunidade de espíritos puros, atuavam na criação do planeta. O que significa isso para a gente? A Terra tem quantos anos? Diz a ciência, 4,5 bilhões de anos. Então veja que Jesus já era espírito puro há 4,5 bilhões de anos atrás, no mínimo. E para estar trabalhando na formação do planeta, atuando sob a orientação de Deus, nós vamos perceber aí então que ele já era espírito puro há muito tempo. São os chamados espíritos crísticos, aqueles que já estão na condição de espíritos puros há tanto tempo que eles estão num grau de evolução enorme. Para se ter ideia também, lá no livro Caminho da Luz, esses espíritos, eles são responsáveis pelas coletividades de planetas. São espíritos que estão numa condição tamanha que eles têm por missão orientar, proteger e sustentar toda a coletividade de um ou mais planetas, encarnados e desencarnados, vinculados a determinado planeta. São esses espíritos que orientam, que coordenam. Então a gente já começa a perceber, diante de um espírito de tamanha magnitude, de tamanha evolução, será mesmo que ele foi enganado?
Será mesmo que ele foi traído por um irmão espírito imperfeito como nós à época, aqui reencarnado, evoluindo, caminhando? Nós temos algumas obras, e tudo depende muito da tradução. Aqui é um livro, o Novo Testamento, na tradução do Haroldo Dutra. E o verbo que ele utiliza aqui é que Judas Iscariotes entregou Jesus às autoridades. E olha que entregar é muito diferente de trair, né? A gente já começa a perceber aí algumas questões. Mas será que Jesus então foi pego de surpresa? Porque traição é isso. A pessoa que é traído, como dizem no popular, é o quê? O último a saber. Não sabe de nada. Foi enganado. Será que realmente foi assim? Livro Paulo e Estevão. Tanto que quando alguém pergunta assim, olha, eu gosto muito de ler um romance, tem algum romance para indicar? Paulo e Estevão. Nossa, que maravilha, que maravilha. E alguém ainda vai dizer assim, mas não tem um romance mais moderno, não? Não, mas você leu Paulo e Estevão? Eu acho que quem lê vai ler, reler, porque o livro é maravilhoso. E lá no começo, Emmanuel já narra uma conversa de Paulo, né? Ainda ali meio que Saulo, já tendo encontrado a visão de Jesus, mas ainda caminhando ali na sua nova vida, na sua conversão, conversa com Pedro e Pedro vai dizer para Paulo que Judas foi mais infeliz do que perverso. Estava sempre inquieto pelo triunfo das ideias de Jesus na terra. E também dá mais uma informação, Judas era um pequeno comerciante. Ele tinha um pequeno comércio em que vendia quinquilharias, em que trabalhava vendendo algumas coisas. Então, como todo comerciante, ele deseja o lucro rápido. Né? Vendeu com um preço a maior, é justo, né? Está intermediando a compra, recebeu o seu lucro imediatamente. Então, Judas, ele diferenciava dos demais apóstolos, tanto pela condição financeira que ele tinha, como por seu espírito imediatista. Ele queria tudo para ontem, queria tudo para agora. Ele não queria esperar. E ele se inquietava por conta disso. Hoje é comum também a gente se inquietar. Estamos acostumados com o celular. Quer saber de uma coisa, dá um clique, em menos de 2 segundos a resposta vem. Isso acostumou mal a gente. A gente não tem mais paciência. Antigamente, as séries de TV, não é da minha época não, mas me disseram que é assim. Né? A gente tinha lá um capítulo no domingo, 3 horas da tarde. Acabava aquilo, tem que esperar até o outro domingo para começar, né? E a gente esperava. E nós aprendemos a ter paciência. Hoje não, hoje as pessoas sentam em frente lá, botam essas TVs por assinatura, Netflix e outros, e assistem, maratonei esse fim de semana, assisti a série inteira sem parar. E é por isso que às vezes estamos inquietos, sem paciência. Não temos mais capacidade de esperar. Se faltar luz, entramos em desespero. Se a internet cair, a gente fica louco. E falamos assim para eles, olha, antigamente a gente esperava uma semana para assistir o próximo capítulo, né? Então Judas era um inquieto, assim como nós hoje. Muitas das vezes somos inquietos também. E lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos, na psicografia de Chico, vai nos dizer na lição número 5, os discípulos, que Judas foi encarregado, como também encontramos no Evangelho, foi encarregado por Jesus para administrar o dinheiro arrecadado pelo grupo, pelos apóstolos, por todos eles. As pessoas ajudavam, davam dinheiro para alimento, para caridade, e quem administrava? Quem era o tesoureiro? Judas Iscariotes. Aí eu pergunto a vocês, alguns lembram aqui da novela Avenida Brasil? Que tinha a famosa Carminha, que era casada lá com um jogador de futebol, o Tufão, e ela roubava o Tufão todos os dias, apanhava o dinheiro dele e ela fez fortuna. Ia apanhando dinheiro, roubando para largar ele e ir embora. Alguém entregaria a bolsa, a função de tesoureira a uma Carminha da Avenida Brasil, que todo mundo sabe que ela é dada a tirar, a furtar o dinheiro em seu próprio benefício? Jesus entregou a Judas a bolsa, segundo Humberto de Campos, e está lá no Evangelho, em que ele arrecadava todo o dinheiro por onde o grupo passava.
E ele vai dizer que nesse momento Judas recebe aquela bolsa que se trazia junto ao corpo, por debaixo da túnica às vezes, e dizendo assim: Senhor, a bolsa é muito pequena, mas é um primeiro passo para se realizar algo grande. E Jesus diz assim para ele: Judas, realmente a bolsa é pequena, mas permita ao nosso Pai que você não sucumbas ao seu peso. Olha só, Jesus conhece até o íntimo do fio de cabelo da gente. Ele já estava ali dizendo para Judas: não caia em tentação. Obviamente que ele já sabia que Judas era dado a retirar aquilo que não lhe pertencia. Jesus deixa muito claro isso. Na famosa passagem em João, lá no capítulo 12, versículo 6, quando a mulher, a Maria, lava o pé de Jesus, seca ali os pés com cabelo e passa um unguento muito caro. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Nós vamos encontrar ali, especificamente em João, uma fala, acho que ficou lá, mas eu vou tentar ler. Especificamente em João, uma fala em que ele fala que Judas roubava, retirava o que estava na bolsa. Porque então Judas vai dizer assim: por que não vendemos esse unguento por 300 denários e doamos aos pobres? Aí João vai dizer assim: ele disse isso não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão. E estando ele com a bolsa de dinheiro, carregava tudo que era lançado dentro dela. E o verbo carregar, à época utilizado na tradução do Haroldo Dutra, tem como também significado tirar, pegar. Então, Marcos e Mateus não falam isso, mas João já deixa claro que a desonestidade de Judas era conhecida do grupo. Judas tirava o dinheiro da bolsa. E dizem que Judas traiu Jesus, por quê? Por causa de 30 moedas. Ele carregava a bolsa cheia de moedas. Ele não precisava de 30 moedas. Não tem lógica. Eu fico imaginando assim, vamos supor que tenha um júri para acusar o Judas de ter traído Jesus por 30 moedas. O advogado de defesa ele ia dar um baile perante o promotor ali. Ele ia falar assim: o senhor está acusando o meu cliente de ter traído Jesus por 30 moedas. Ele carregava uma bolsa que tinha o triplo dessas moedas. Não tem lógica. Não tem motivação para a prática desse crime, porque todo crime tem que ter uma motivação. Se a motivação eram as 30 moedas e ele era o tesoureiro, ele carregava mais moeda que isso, não tem lógica, não tem razão. A gente começa a perceber, então, uma certa contradição. E aí nós vamos para o livro Luz Acima, em que o irmão X, na psicografia de Chico, também nos descreve uma personalidade de Jesus. No capítulo 44, o aprendizado de Judas. Ele vai dizer que Judas era amargurado, aquele tipo assim, sincerão, sabe? Que fala a verdade, assim, doa a quem doer. Uma coisa é falar a verdade, mas tem que ter cuidado como se fala, como diz Chico, que às vezes da maneira que se fala e do momento que se fala, ao invés de ajudar, piora. Cria confusão, desestabiliza. E Judas era assim, quando alguém ia doar uma quantia para o grupo, por exemplo, ele recebia e fazia um comentário ácido. Falava assim: lá, tá dando esse dinheiro. E falava para todo mundo ouvir, inclusive para a pessoa que estava doando. Você está dando esse dinheiro, mas a gente conhece o seu passado. Você faz isso, você faz aquilo, você se embriaga, você faz mal aos outros. Agora está querendo comprar um lugarzinho no céu? Pode enganar Jesus, mas a mim não. Humberto de Campos narra aqui. Ele sempre fazia isso, ele sempre fazia acusações, inclusive com os próprios apóstolos. Então era aquele famoso espalha-bolinha, às vezes, né? Quando ele chegava, o pessoal parava de falar, já ficava meio reticente, pô, já vem Judas, vai falar mal de um, vai falar mal de outro. E ele reclama com Jesus: os apóstolos não ficam perto de mim, os companheiros não me dão muita atenção, e Jesus só sorrindo e iluminando, orientando Judas. E num dado momento do caminho, eles encontram uma poça d'água e vão beber água. Judas vai muito afoito e mete a mão na água e remexe o lodo do fundo. E aquele lodo, então, tornou a água momentaneamente imprópria para consumir. Tem que esperar o lodo assentar para devagarzinho pegar a água limpa de novo.
E Judas tinha acabado de perguntar a Jesus, né? As pessoas se afastam de mim, as pessoas não gostam de mim, não sei o que eles têm contra mim. Aquela inquietação que a gente tem às vezes, né, de não olhar a própria imperfeição, de não fazer uma meia-culpa e sempre botar a culpa no próximo, no outro ali, no companheiro que não nos dá atenção. E aí Jesus fala assim: Judas, querido, agora você teve uma lição. Quando quiser retribuir, receber água limpa, não precisa mexer no lodo que está no fundo da alma das pessoas. Quem quer água limpa, doa também amor, bondade, misericórdia. E Judas tinha essa habilidade de provocar nos outros os erros, chamar a atenção para os erros. E as pessoas, então, quando mexia o lodo, se envergonhava, se irritava. Jesus sempre orientando a Judas, sempre deixando claro a ele. Então nós vamos perceber que Judas conviveu com Jesus. Conviveu pessoalmente. A gente convive através do contato, da sintonia, da espiritualidade e dos ensinos que ele deixou. A leitura inicial de hoje falou do trabalho enquanto cristão, da reforma íntima, do serviço no bem. Então não basta conhecer Jesus, não basta conviver com Jesus, ler Jesus. Judas é um exemplo claro disso. É preciso assimilar as suas lições. É preciso colocar em prática, entender que todos temos imperfeições. Quem somos nós para julgar e acusar os outros? É uma inquietação também da nossa parte. E há aquela passagem da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em que Jesus, então, havia, por exemplo, realizado vários prodígios ao entendimento da época, que hoje o Espiritismo explica, a maior parte deles. Jesus havia trazido Lázaro de volta à atividade. Lázaro estava inativo. As pessoas da época disseram, ele morreu. Hoje é difícil a ciência não atestar um óbito de maneira acertada. Mas imagine na época. E Lázaro estava ali naquele processo de inatividade. É claro que não havia ainda rompido o laço fluídico que prendia aquela alma, aquele corpo físico. A desencarnação ainda não havia operado. E Jesus, então, tem o poder de trazer Lázaro à atividade. Vários foram os chamados sinais. E então Jesus chega para entrar em Jerusalém. E nisso, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, vendo todos os grandes sinais de Jesus, está lá narrando lá em João 11:45, começaram a tramar a morte de Jesus. Eles se reuniram, reconhecem os sinais que Jesus fazia e falam, esse homem realiza muitos sinais. Precisamos ter cuidado. E o Caifás, que é um dos sumos sacerdotes, vai dizer assim, olha, é melhor que apenas um homem morra do que pereça a nação toda. E está lá em João. E assim começaram a tramar a morte de Jesus. Jesus já estava condenado à morte, antes mesmo do julgamento, antes mesmo de Pilatos. Eles já haviam tramado a situação porque eles temiam que Jesus chamasse a atenção tamanha dos romanos que pudesse pôr em risco a autoridade deles. Então é melhor eliminar ele, que realiza grandes sinais, ele reconhece, do que nós todos perdermos os privilégios. São chamados incrédulos por interesse. Eu não creio nisso porque eu tenho algum interesse que me beneficia. E aí as pessoas têm reticências em abrir mão dos seus posicionamentos. Algum interesse faz parte daquela sua descrença. E quando se narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, logo antes diz que Jesus, à porta da entrada, chorava. Ele não chorava pelo que iria acontecer com ele. Ele chorava pelo grande equívoco que toda aquela multidão que estava ali saudando iriam cometer. Porque todos gritavam, Hosana nas alturas, significa, né? Salve-nos, nós te imploramos, bendito que vem em nome do Senhor. Salve-nos, por favor, salve-nos, o Rei de Israel. E aí fica claro que as pessoas na época achavam que Jesus
iria derrotar os romanos, sentar no trono e governar os hebreus aqui na terra. E com os discípulos não era diferente. Até então, os discípulos também não tinham essa percepção muito avançada do reino de Deus. Eles achavam que era um reino na terra. Depois que Jesus é crucificado e reaparece, fenômenos de aparição e de materialização de um espírito, Jesus reaparece para os discípulos, aí é como a gente diz assim, acendeu a luz. Agora eu estou entendendo esse reino de Deus. Agora eu estou entendendo. Não é aqui, não é nesse momento, é algo maior, é no íntimo, é uma felicidade plena, que por mais difícil que seja o momento pelo qual estamos passando, se nós confiarmos em Deus, não nos revoltarmos, pedirmos ajuda, sejamos sinceros, nós poderemos estar em condições muito melhores quando retornarmos à dimensão espiritual. E foi o que Jesus mostrou. Sofreu, foi humilhado, condenado, apanhou e reaparece belo, pleno, feliz. Tamanha evolução que ele não julga ninguém. Ele não diz assim, poxa, Pedro, quem diria, hein? Me negou 3 vezes, hein? Logo você, irmão. Judas, que isso, Judas? Jesus não condena ninguém. Jesus aparece belo, pleno e continua dando o seu recado. Jesus sabia, na entrada triunfal de Jerusalém, que aquelas pessoas que seguravam os ramos de oliveira e o saudavam e estendiam as capas para que ele passasse, logo mais à frente, elas iriam escolher outro para ser libertado, mantendo Jesus em sua condenação. E naquele momento, se a gente pudesse voltar, vamos imaginar que nós estivéssemos lá seguindo Jesus, nosso líder, nosso guia, nosso mentor, com tamanha dificuldade de implantar o seu reino de amor e caridade, e de repente a cidade em peso aplaudindo, celebrando, bendito seja em nome do Senhor. Imagine nós discípulos, nós íamos falar assim, é agora, chegou a hora, Jesus vai governar, ele vai sentar no trono, ele vai fazer a nossa vida melhor. Todo mundo acreditou nisso, os discípulos também. A percepção era de que o reino era ali, na terra, naquele momento, naquela cidade. Ali em Jerusalém, Jesus ia governar. É então que Humberto de Campos, ainda no Boa Nova, na lição A Ilusão do Discípulo, ele vai dizer assim, Judas amava Jesus e esperava ansiosamente pelo triunfo da vitória cristã que ele acreditava que ia ocorrer pelas manobras da política da época. Judas era um comerciante, acostumado a lidar com as autoridades, pedir permissão para comercializar, para poder ter autorização do Estado. Ele acreditava verdadeiramente que os poderosos deveriam ser parceiros. Nós deveríamos nos juntar aos poderosos, aos líderes, para que, chamando a atenção de pessoas tão importantes assim, nós conseguiríamos influência política, para poder tomar o poder. Esse era o entendimento de Judas. E Humberto de Campos vai narrando uma conversa de Judas com Tiago, logo após essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E ele diz que Judas falou assim, Tiago, você não acha Jesus muito ingênuo, não? Muito bonzinho, muito amoroso, para poder quebrar essa dominação que tem aqui sobre o povo de Israel? Você não acha Jesus muito tranquilão para isso, não? Aí Tiago vai dizer assim, que isso, Judas? Você imagina Jesus como alguém com disposição de um guerreiro destruidor que vai aniquilar os inimigos, destruir todo mundo? Não é o mestre. Ele não é assim. E Judas continua na sua inquietação. Ele fala, olha, sei não, sabe? Eu tenho a impressão de que Jesus não aproveita as oportunidades, não. Olha aí o povo saudando a gente na entrada de Israel. Olha a grande oportunidade de se aproximar nos poderosos. Porque quem conquista a simpatia do povo atrai a atenção dos poderosos. Os poderosos querem abraçar, querem se manter no poder, né? Então eles pegam e falam assim, olha, fulano está com a multidão ao lado dele. Ô, fulano, seja bem-vindo e tal. E Judas queria isso. Jesus, aproveita a oportunidade, a hora é essa. Ele vai dizer assim, hoje eu tive a minha atenção reclamada por doutores da lei. Depois que Jesus faz a entrada triunfal, os poderosos procuram
os apóstolos, né? Para tentar se aproximar. E eles conversaram com Judas e falaram assim: olha, o seu Messias fica pregando aí para essas pessoas ignorantes, pessoas desclassificadas, pobres. Ele tem que chegar para perto de nós. É assim que vamos conseguir implantar. E então Judas diz assim: seria possível, Tiago, conseguir renovar, implantar esse poder de Jesus sem a atenção e o interesse dos poderosos? E continua Judas: precisamos aproveitar esse surto de simpatia popular, essa entrada triunfal de Jerusalém. A hora é agora. Eles estavam empolgados e Judas era o mais empolgado deles. Então nós vamos perceber, como Humberto de Campos vai dizer aqui, que Judas se vestiu de uma grande ansiedade, de uma grande inquietação, querendo aproveitar o momento para apressar a implantação do reino de Deus na terra, porque a percepção do reino era essa, a percepção de governar aqui na terra. E aí o que ele pensou? Vou entregar Jesus, me aproximo dos poderosos, Jesus vai ser preso, a população vai se rebelar, vai dominar tudo, vai quebrar tudo, vai exigir a libertação de Jesus, Jesus vai ser liberto, eu vou ser conclamado como o cara que conseguiu apressar a implantação do reino de Deus e tudo vai dar certo. Essa foi a ilusão de Judas Iscariotes. Ele teve uma percepção errônea dos acontecimentos. Ele achou que haveria uma grande revolta popular diante daquela entrada triunfal de Jerusalém. Se prender Jesus, o povo vai destruir tudo, vai quebrar tudo. Vão ter que libertar Jesus. Então vocês imaginem a dor, o remorso, o desespero de Judas Iscariotes ao ver tudo que foi acontecendo com Jesus. Como diz Humberto de Campos, logo depois que tudo acontece, ele procura o Caifás, o sumo sacerdote, cobrando dele as promessas, que muito provavelmente devem ter prometido: nós vamos libertar ele. Ninguém vai machucar ele não, fica tranquilo, você entrega, o povo vai se revoltar, a gente toma o poder. Essa pode ter sido a promessa. E Judas, acreditando verdadeiramente nisso, se aproveita lá da situação, faz um conchavo político, achando que aquilo tudo fosse dar certo. E ele, vendo tudo que vinha ocorrendo, vai ao Caifás, segundo Humberto de Campos, reclama ajuda, fala: olha, não está acontecendo o que falou. E ele é olhado com ironia e com sarcasmo. E logo depois, o que é natural de ser, ele procura os amigos. Quem não procuraria uns amigos num momento de dificuldade? Ele procura os discípulos. E aí ele encontra os discípulos em que situação? Todos assustados, escondidos. Pedro negou, todos fugiram, todos se esconderam. Ao que parece, apenas um permaneceu por alguns momentos ali diante do Calvário da crucificação, que foi João, ao lado de Maria. O restante, todos se esconderam. Todo mundo estava assustado, ninguém esperava isso. É claro que não. O homem que transformou a água em vinho, o homem que ressuscitou alguém que foi dado como morto, o homem que curava doenças, que espantava espíritos, que obsidiavam pessoas, nada acontece com esse homem é invencível. E ao ver tudo aquilo que aconteceu, imagine o susto que eles nos tomaram. Será que nós nos enganamos? Será que é isso mesmo? Todos sumiram. E Judas, então, meus irmãos, atormentado e aflito nessa situação difícil, é envolvido num grande arrependimento, se desespera e sem forças para enfrentar as consequências da sua ação, como diz Humberto de Campos, aí sim ele comete a sua verdadeira traição. A traição aos propósitos da vida assumido perante a Deus e comete o suicídio. Momento de grande dificuldade e de grande desespero. Então percebam a importância do auto-perdão. Por mais grave que seja o equívoco que nós cometemos, quando o desespero e o desânimo nos visitar, confie em Deus, confie em Jesus, que retornou e continuou amando a todos aqueles que não entenderam a mensagem naquele momento em que ele foi crucificado. Que a gente assim consegue doses extras de bom ânimo para poder seguir adiante. Nós vamos perceber aí que a traição tão falada simplesmente não ocorreu. Porque Jesus sabia de tudo que ia acontecer e lá no Evangelho está registrado.
Nós vamos encontrar lá em Mateus, por exemplo, lá na ceia, Jesus fazendo a ceia e vai dizer: um de vocês vai me entregar. Está lá. Aí todos começam assim: quem? Quem? Todos começam a perguntar. Judas já tinha tramado a situação, vai dizer: por acaso serei eu, Senhor? Jesus olha e fala assim: tu que disseste. Aí ele não sabia. Se ele não sabia, por que ele ia dizer: hoje, ainda em breve, um de vocês irá me entregar? Quem é traído não sabe que vai ser traído. Não sabe que está sendo enganado. Até o dia que acontece a situação. Jesus já sabia muito antes. É claro que ele sabia. Jesus conhecia a todos nós, ele já sabia tudo que iria ocorrer. Então, nós vamos perceber nas traduções mais fidedignas aos textos gregos, nós vamos perceber que a palavra é entregar. E entregar, é muito diferente de trair. Muito diferente. Quem duvida de que Jesus tudo sabia, duvida de que Jesus estava ligado diretamente a Deus. Jesus não tinha intermediários. Jesus estava em sintonia com o homem, digamos assim, como diz o pessoal no popular, né? Jesus estava lá diretamente ligado ao cara, ao Pai, ao Criador. Não precisava de intermediário, não. Ele sabia de todas as coisas. E aí alguém vai dizer assim: por que ele não impediu? Por que então ele não tomou uma decisão? Questão 501 do Livro dos Espíritos. Nós sabemos disso. Os espíritos que nos querem bem, a ação deles são regulada de maneira a não interferir no livre-arbítrio. Não vai interferir. Vai dar uma intuição, vai dar uma sugestão, vai dar uma dica, vai chegar um companheiro do lado inspirado, porque você está tão bloqueado na sintonia com seus mentores, com o seu anjo da guarda, que eles não conseguem acesso a você. Aí eles vão numa pessoa que está próxima e dá uma dica, aquela pessoa chega assim: fulano, você está meio estranho hoje, o que houve? Rapaz, estou pensando aí que eu vou fazer. Ah, fulano, faz isso não. Que isso? Pensa em Deus, faz isso não. Não, vou fazer, não tem jeito não. Está ali a ação dos espíritos agindo. Até, inclusive, através dos encarnados. Mas eles não vão agarrar a gente e falar assim: vou segurar você daqui não sai não. Você não vai lá fazer isso. Não. Eles intuem, eles auxiliam, mas o livre-arbítrio é nosso. O livre-arbítrio é nosso. E muitas das vezes nós paramos, graças a Deus a tradição parece que acabou, ou é muito pouca ainda, de pendurar o boneco representando Judas no sábado de Aleluia e ficar as crianças malhando e botando fogo até no boneco, coitado. Graças a Deus isso acabou, mas a gente ainda age meio que como Judas. A gente julga as imperfeições alheias e somos às vezes raivosos, odiosos. Nós nos achamos melhores que os outros, isentos de defeito. Apedrejamos os que pensam diferente da gente. Mas as pedras hoje são virtuais, é na rede social, é todo mundo acusando todo mundo, julgando. Eu gosto muito de ler, às vezes, comentários de algum assunto. Às vezes você lê uma mensagem e tem lá 1485 comentários. Não dá para ler tudo, claro. Mas aí você começa a ler, gente, você vê de tudo. Você vê de tudo. Você vê uma página de alguém que está dando uma mensagem espírita, que é uma paz espírita, gente concordando, gente discordando, gente de outra crença acusando de preconceito, disso, daquilo outro, mas ninguém fala da mensagem que é boa, da mensagem que é bonita, que é edificante. Então nós estamos aí, apedrejando a todos, a todo momento. Nós sabemos, e está lá no Evangelho, que antes de Jesus ter a aparição, a primeira aparição para Maria de Magdala, ele levou alguns dias para que isso viesse a ocorrer. E quando ele aparece, ele fala o que para ela? Não me toque, eu ainda não fui ao Pai. Ele estava onde? Aquele espírito que deixou aquele corpo, que então pereceu, aonde estava? Ainda não fui ao Pai, não me toque. Levou alguns dias sumidos para poder aparecer. Será que ele estava fazendo o quê? Aquele que trabalhou inconstantemente o tempo todo da sua vida. Será que ele estava descansando? Nós vamos encontrar no livro Trigo de Deus, o espírito de Amélia Rodrigues, na psicografia de Valdo Rodrigues, que vai nos dizer que Jesus foi imediatamente socorrer
Judas Iscariotes, após a libertação, ao se libertar do seu corpo físico. E ela diz que nesse encontro, Judas estava numa condição psíquica tão lamentável que ele sequer se deu conta da presença de Jesus. E ela narra que Jesus chega e fala assim: Judas, sou eu. Confia, querido. Espera. Ainda há tempo. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Perdoe a ti mesmo. Perdoe esse ultraje a fim de que possa libertar da culpa e te recuperar mais rápido. Olha a importância do auto-perdão. E disse assim ainda: acende a candeia de esperança e a sombra deixará de existir. É preciso a luz para que a sombra da escuridão se desfaça. E ele vai e fala: recorda todo o amor que eu ensinei, para que a paz faça ninho no seu coração. Nunca te deixarei e nunca te condenarei. Repousa um pouco, porque os milênios, Judas, te aguardam, e eu também espero por ti. Então veja que aí logo depois a Amélia Rodrigues vai dizer que Judas consegue adormecer, acalmar um pouco o coração, restabelecer as forças para as expiações futuras que viriam. Então nós vamos ver um Jesus compassivo, amoroso. Primeiro ato dele, ir nas zonas mais densas aonde Judas se encontrava, em atitude de socorro, de amor, de respeito e de carinho. Olha tamanha evolução desse espírito puro. E nós vamos perceber que a chamada paixão do Cristo, em que muito exaltamos a crucificação, dizendo que ali Jesus morreu para nos libertar dos nossos pecados, para nós espírita não é bem assim, porque nós somos responsáveis pelos nossos equívocos, né? Então, na verdade, Jesus não apagou o nosso pecado, ele mostrou o caminho para que a gente possa trilhar, como disse a leitura inicial aqui hoje, para que possamos libertar-nos das nossas imperfeições. Então, a grande lição de Jesus ali, naquele momento da morte do seu corpo físico, é o amor. Porque ali ele escolheu salvar a todos nós, mostrar o caminho, por maior que seja a dor, por maior que seja a tristeza, por maior que seja a angústia, a ignorância para conosco, confie em Deus, siga adiante. Siga a fé sem falar mal de alguém, sem retrucar, sem revidar. Siga firme no caminho de que está fazendo o que é o certo, porque é assim que nós encontraremos a felicidade. Porque para quem já é espírita, já sabe que a nossa verdadeira felicidade está diretamente ligada à felicidade que plantamos nos corações alheios. A felicidade que proporcionamos aos nossos irmãos. A gente percebe o Judas Iscariotes a semelhança do que Kardec vai chamar de espíritas exaltados. Kardec faz uma colocação lá na primeira parte do Livro dos Médiuns, lá na parte do capítulo 3º, tem assim, método. E aí ele vai falar dos tipos de espíritas. Espíritas exaltados, espíritas experimentadores, espíritas imperfeitos e o verdadeiro espírita. E aí ele vai dizer que o espírito exaltado é aquele que é mais nocivo do que favorável à propagação do espiritismo. Porque ele está tão empolgado, ele está tão assim empolgado com a boa nova, com o conhecimento, mas ele ainda estudou pouco, ele ainda não tem muita compreensão, que ele chega a espalhar a bolinha onde ele chega. Se alguém tropeçar aqui e quase cair, ele fala assim, não estou falando, você tem que ir para cá, espírito, o espírito obsessor está querendo te derrubar. É o espírito obsessor. Não, amigo, a sandália arrebentou. Foi o espírito obsessor que agarrou sua sandália. Ele está tão empolgado e ele quer fazer o bem, ele quer que a gente vá para a casa espírita, mas ele ainda não sabe como falar, ele ainda não conhece as coisas. Judas atuou como um espírito exaltado. Ele estava tão exaltado com a mensagem de Jesus que ele queria apressar a situação, queria resolver logo aquilo. E aí ele procura dar o jeitinho dele. Esse foi o grande equívoco que ele cometeu. Tanto que Hermínio Correia de Miranda vai nos chamar a atenção num texto chamado Judas Redimido. Ele vai dizer assim, é preciso trabalhar na reabilitação da figura do antigo Judas Iscariotes. Remover aquela imagem histórica e superada da traição que ainda pesa sobre sua memória. Ele não foi o primeiro a errar e também não será o último. E também não foi o primeiro que resgatou, pagando até o último ceitil, como diz a lei. Não entregamos nós, Jesus,
aos seus algozes, mas muitas das vezes crucificamos a memória de Jesus. Vendemos os seus princípios, falhamos no cumprimento da moral que ele nos pregou. Não estamos em condição de atirar coisa alguma à nobre face de Judas, o redimido. Porque a espiritualidade vai dizer que uma das reencarnações de Judas foi como Joana d'Arc, que morreu queimada na fogueira e não renegou ao amor do Cristo. Então percebam, meus amigos, que a vida de Judas deixa claro que o amparo chega para todos nós, a todos os momentos. E não foi só Judas que foi socorrido por Jesus, não foi só Jesus que socorreu Judas. Maria Dolores também, espírito Maria Dolores, no livro Momentos de Ouro, na psicografia de Chico Xavier, vai trazer para nós um poema belíssimo, mas ele é um pouco grande, eu vou ler só alguma parte, falando de um socorro muito lindo a Judas Iscariotes. Ela vai dizer assim: depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Cego no além porque ele estava numa condição psíquica tão lamentável que ele não enxergava mais nada, né? Ele era triste, triste era a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, Judas sentara a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia enxergar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Meu filho, sei que choras, sei que lutas. Se a dor que causa o remorso que escutas, venho apenas falar-te que Deus é amor em toda parte. A bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofra com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinhos ou desprezados. E Judas perguntou: quem sois vós? Quem me falais assim, sabendo-me do entregador, que eu entreguei a Jesus? E ela diz: sois divina mulher, irradiando amor. Anjo celestial, de quem presinto a luz? Disse Judas, achando que era um anjo. No entanto, ela, ao olhá-lo de frente a frente, respondeu simplesmente: não, meu filho, sou eu, Maria, a mãe de Jesus. Também foi socorrer Judas Iscariotes naquele momento de profundo sofrimento. Então, meus amigos, que a gente possa construir essa percepção. Não somos melhores do que ninguém. Não é porque temos algumas poucas virtudes que nos dá o direito de condenar os irmãos que ainda estão em erro. Quem somos nós para julgar, para condenar? Se Jesus fosse nos julgar, jamais teria estado aqui conosco. Que a gente possa criar essa percepção, esse entendimento, porque não tem lógica nós estarmos no nível evolutivo que estamos hoje e já sabemos o que é o certo e o que é errado quando nós olhamos. Qual a razão disso? Se a gente já consegue olhar alguém que fez o mal e entender, nossa, fulano, como que fulano pratica um mal desse tamanho? Se a gente já começa a discernir o que é o bem e o mal dessa maneira, será que é só para julgar? Será que é para isso que nós conquistamos esse estágio evolutivo? Para julgar quem pratica o mal? Ou será que é para a gente estender a mão? Se a gente já sabe que está em erro, não seria o caso de abraçar, de orientar, de esclarecer, de trazer para perto e mostrar o caminho correto a ser seguido? Que a gente possa refletir sobre isso, sob pena de nos inquietarmos cada vez mais, porque nós estamos nos inquietando, olhando noticiários, olhando os acontecimentos, tudo o que ocorre, as tragédias, as situações, e começamos a ficar nervosos, irritados, porque não conseguimos domar as nossas reações como Jesus gostaria que nós domássemos. Então que a gente possa refletir com Judas Iscariotes, que se redimiu, que seguiu adiante, que teve todo o amparo, assim como todos nós teremos. Não é porque ele era um dos apóstolos de Jesus que ele teve todo esse amparo espiritual, não, é porque ele fez por merecer. Jesus enxergava almas em potencial, Jesus não enxergava seres humanos, não. E nós não somos um corpo
transitoriamente usufruindo de um espírito. Não, nós somos um espírito em grande potencial usando um corpo. Era isso que Jesus via. Jesus via almas. Zaqueu, o publicano, ele não via um corrupto da época tão somente, não. Ele via, esse cara tem potencial. Vai se tornar um grande caridoso, uma pessoa muito bondosa. E ele diz a Zaqueu, hoje a salvação entrou à sua casa. Jesus tinha essa capacidade de enxergar almas, que a gente possa caminhar para lá. Parar de enxergar rótulos, parar de enxergar as imperfeições e tentar extrair algo de bom de qualquer que seja alguém, qualquer pessoa, e se entregar à oração e à prece em benefício dos irmãos que a gente não pode trazer para perto. Então que a gente possa se espelhar nas lições de Jesus, como a leitura inicial falou hoje aqui, muito bem. Sejamos cartas vivas do ensinamento de Jesus e não apenas deixar escrito nos livros. Que a gente possa assimilar, germinar e fazer brotar boas ações. Que Deus nos abençoe a todos, meus queridos. Obrigado pela companhia de vocês, pelo carinho e pela paciência, de estar esse tempo todo ouvindo a gente falar aqui sozinho. Fique à vontade, se quiser perguntar, comentar alguma coisa, vamos lá. Discordar também. Faço, vamos lá. Logo após a prece, a gente vai para o passe. Querido Pai, de infinito amor e misericórdia, aqui nós o louvamos, Senhor, e reconhecemos toda a sua grandeza diante de tudo que existe no universo. Agradecemos imensamente todas as bênçãos que nos são direcionadas, todas as experiências às quais somos submetidos nesta vida, porque sabemos, ó Pai amado, que a intenção é a nossa melhoria, é a nossa evolução. Obrigado, Mestre Jesus, que por todo o seu amor a Deus e à humanidade, está sempre conosco, nos mostrando o caminho a seguir, iluminando as nossas consciências, ainda quando nós cometemos equívocos, quando nos deixamos arrastar para as tentações, está conosco, nos erguendo da queda, nos dando doses extras de muito bom ânimo para levantarmos e seguirmos adiante trilhando um novo caminho. Por isso mesmo, rogamos a Ti, Mestre amado, e a todos esses bons espíritos que trabalham pela nobre causa de nos socorrer, para que eles possam acolher, orientar os irmãos que desencarnaram recentemente, os irmãos que desencarnaram no dia de hoje, que eles sejam socorridos, amparados, permitidos a visita dos espíritos que lhes são simpáticos, familiares, propiciando um conforto, um despertar na dimensão espiritual de maneira mais serena e mais tranquila o possível, Senhor. Que possa ser relevada a falta de todos eles e amparados em seu coração. Maria de Nazaré, Mãe espiritual de toda a humanidade, que tanta confiança em Deus demonstrou nos instantes da crucificação do seu amado Filho, nosso irmão Jesus. Que essa confiança nos envolva a todos, Maria. Que possamos nos espelhar em Ti, ó Mãe amada, e diante da dificuldade tamanha que assola as nossas almas, que possamos afastar o desespero dos nossos corações, seguir adiante, pedir o auxílio aos irmãos encarnados também, para nos sustentar nessa caminhada terrena com tantas adversidades. Obrigado, Mestre Jesus. Fortaleça a espiritualidade benfeitora que atua nesta casa, os trabalhadores encarnados e desencarnados.
todos os frequentadores presentes, envolva todas as famílias em bons fluidos de paz, de bem, revigorando as nossas energias e nos permitindo seguir cada vez mais em direção a Ti, Senhor. Obrigado, Mestre Jesus. Que a Sua paz nos envolva e permaneça conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.